Olá! Confira como foi a comemoração dos 10 anos da ouvidoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Os detalhes na edição da TV Jus de hoje, em que você vê também. Magistrado fala sobre direito sistêmico e constelação familiar para psicólogas e assistentes sociais do Fórum de Cuiabá. Você conhece as regras de cobrança de estacionamento? A TV Jus foi às ruas e mostra casos de desrespeito no quadro Seu Direito de hoje. No mês em que completa 27 anos, o Código de Defesa do Consumidor, apesar de ser considerado um avanço na legislação brasileira, enfrenta desafios. Tudo isso e muito mais a partir de agora na TV Jus. Emoção e homenagens marcam a solenidade de comemoração dos 10 anos da ouvidoria do Poder Judiciário de Mato Grosso. Os detalhes quem traz pra gente é a repórter Maritza Fonseca. A solenidade, em comemoração aos 10 anos da ouvidoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi marcada por homenagens e reconhecimento do bom trabalho realizado pelos servidores que fazem parte da história de funcionamento do setor. Entre elas, o descerramento da placa que denomina a unidade como Espaço Ouvidoria Juiz César Francisco Bassan. O juiz de direito, César Bassan, foi o primeiro a assumir a função de ouvidor-geral do Judiciário em 2007. A escolha do nome do magistrado, que faleceu em 2013, foi aprovada pelo Tribunal Pleno do TJMT em sessão ordinária administrativa, realizada em julho deste ano. Uma pessoa que, durante toda a sua vida no judiciário, se dedicou com muita dedicação, com muito carinho, zelando pelos servidores de uma maneira, sempre o jeitão dele, esparafatoso às vezes, meio nervoso, como o pessoal parecia, mas como foi falado, uma pessoa que tinha um coração que não cabia dentro dele. A família em si fica homenageada porque é uma pessoa que merece, uma pessoa que se dedicou, que Deus hoje levou, mas com certeza ele está aqui, feliz da vida por essa dedicação feita para ele. A cerimônia foi coordenada pelo presidente do TJMT, desembargador Rui Ramos Ribeiro, e pelo juiz ouvidor Luiz Aparecido Bortolucci. Além dos desembargadores e membros da atual gestão, também prestigiou o evento o desembargador aposentado Paulo Lessa, responsável pela implantação da ouvidoria, na época presidente do tribunal. É uma alegria ver que a semente rendeu frutos, como disse o doutor Bortolucci. Então eu fico muito feliz porque um trabalho que foi iniciado há 10 anos atrás continua existindo e com bastante intensidade. Nos 10 anos da ouvidoria foram feitas quase 20 mil manifestações, entre reclamações, denúncias, pedidos de informações, elogios e sugestões. Os números revelam que a ouvidoria vem cumprindo a missão de ser o canal de comunicação entre a sociedade e o judiciário, além de contribuir para a mudança de comportamento do cidadão. A visão do público, tanto interno quanto externo, de que a corregedoria não se representa na ouvidoria. A ouvidoria ela é autônoma e toda e qualquer manifestação, mesmo que sendo uma reclamação, quando aporta na ouvidoria, não é recebido com o ânimo de punir, mas sim de obter dados, informações para buscar a melhoria na prestação jurisdicional ou na prestação de informações que o usuário, porventura, pretenda, né? Para você ter uma ideia, quando iniciamos a ouvidoria, ela tinha 1.000 manifestações por ano. Hoje vamos chegar a 5 mil agora em 2017. O que mostra aí é que a população está se sentindo mais à vontade, né, para aportar os seus pedidos ou manifestações na ouvidoria. E a ouvidoria é um espaço mais visível para a população hoje. E também, em comemoração aos 10 anos, a partir de agora, quem for utilizar o formulário eletrônico através do portal do Judiciário vai encontrar algumas mudanças. O motivo é deixar a página mais prática e objetiva para o usuário. Antigamente o cidadão tinha que preencher informações que é de critério interno, que é a primeira instância, segunda instância, unidade judiciária, e o cidadão lá fora ele não conhece essa estrutura. Para nós temos o conhecimento, é simples, mas para o cidadão lá fora é complicado. Então, como a ideia é ter esse feedback deles, do cidadão,
Com o Poder Judiciário por meio da ouvidoria, nós colocamos um formulário o mais simples possível. Outra novidade é uma normativa que visa atender casos de vítimas fatais. Nós estamos terminando de preparar uma normatização para que a própria ouvidoria passe a atender as vítimas ou os parentes das vítimas, no caso de vítimas fatais, sobre o andamento e o término dos processos, a conclusão dos processos, especialmente dos processos criminais. Então a ouvidoria também servirá e também ouvirá e também aperfeiçoará o Poder Judiciário, ouvindo, trazendo essa comunicação entre todos para que se encontre dentro da nossa atividade um denominador comum, uma equalização melhor da nossa atividade, sem que pudéssemos aqui levar um tempo muito maior. Psicólogas e assistentes sociais que atuam no setor psicossocial do Fórum da Capital recebem orientação sobre direito sistêmico e técnicas de constelação utilizadas nas audiências de conciliação. Veja na reportagem. O encontro foi chamado pelo juiz da primeira vara de violência doméstica da capital, Jamilson Haddad, como uma boa oportunidade para a troca de informações. O magistrado, durante 1 hora, contou um pouco sobre a experiência adquirida com o uso da técnica da constelação nas audiências, sobre direito sistêmico e também o resultado positivo que eles têm trazido. Nós temos que contribuir a cada momento, ensinando e aprendendo. Hoje foi uma troca de ensinamento e aprendizado para todos, onde eu pude trazer a visão do direito sistêmico, da ferramenta da constelação e da programação neurolinguística, no sentido de que haja um respeito, uma compreensão a padrões de comportamento, a vivências, a o que as pessoas trazem e precisam dar resposta através dos laudos. Quando se ouve uma pessoa, tem uma verdade aquela pessoa, quando se ouve a outra, tem uma verdade aquela outra. Aí precisamos o quê? De descobrir as provas, precisamos de trazer um raio-x concreto daquele laudo, do que elas vivenciaram, o que elas viram naquele momento, para trazer para o processo. Da reunião participaram psicólogas e assistentes sociais que atuam no setor psicossocial do Fórum da Capital. E a gestora avaliou de que maneira o encontro vai contribuir para o trabalho dos profissionais que dão suporte aos processos que envolvem violência doméstica. E a gente tem buscado, junto aos nossos magistrados aqui, elementos sobre as mudanças que têm acontecido, tanto na alienação parental, guarda compartilhada, agora, né, nessa visão sobre a constelação familiar, né? E essas informações são importantes para que a nossa equipe esteja sempre atenta e possa estar realmente assim, atendendo de forma mais efetiva essa demanda. E depois do intervalo, o assunto são os direitos do consumidor. Uma reportagem mostra as conquistas da legislação brasileira em quase 3 décadas. E ainda, no quadro Seu Direito de hoje, casos de desrespeito às regras de cobrança de estacionamento. Os detalhes já já. Pergunte, reclame, dê sugestões. A Ouvidoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quer ouvir você. Polêmica na hora de estacionar. Alguns estacionamentos da capital estão cobrando mais caro para vagas de carros grandes. Isso fere os direitos do consumidor. Veja agora o porquê no quadro Seu Direito, com a repórter Marcela Lírio. Na entrada de muitos estacionamentos, tabelas avisam: estacionar carros grandes é mais caro. O preço diferenciado é comum em Cuiabá, mas muitos consumidores discordam da cobrança desigual. O senhor acha que está errado isso, né? Errado. Não concordo de jeito nenhum. Eu acho que é um pouco abusivo, né? Acho que teria que ser equivalente, por todos iguais, valores iguais, né? Eu acho assim que a diferença é muito pouca em termos de tamanho, né? E o espaço que eu vou ocupar do estacionamento também não é maior do que do pequeno. Além de polêmica, essa cobrança é um abuso, segundo o Procon. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor não autoriza esse tipo de cobrança diferenciada sem uma justificativa legal.
Ou seja, os estacionamentos que colocam lá, veículos grandes, um valor, veículos pequenos, outro valor, desde que o veículo utilize a mesma vaga, ele não utiliza uma vaga a mais para aquele estacionamento, ele tem que ter o mesmo valor de cobrança. Não justifica você cobrar R$10 de um carro sedã e R$5 de um carro hatch, sendo que a vaga vai ser a mesma. Isso contraria o Código de Defesa do Consumidor, é uma prática abusiva descrita no artigo 39 e principalmente no seu inciso 10. Só para se ter uma ideia, de janeiro a agosto deste ano, o PROCON recebeu 324 reclamações presenciais relacionadas a problemas com estacionamento. E quem se sentir lesado por essa prática pode procurar o PROCON. O PROCON ele irá instaurar um processo administrativo e encaminhar um fiscal para tentar constatar aquele problema e punir aquela irregularidade. E você exige respeito aos seus direitos como consumidor? Neste mês de setembro, a TV.jus produziu uma série de reportagens sobre o tema. Especialista fala sobre os avanços e desafios da legislação. Confira agora. O Código de Defesa do Consumidor completa 27 anos neste mês. Apesar de representar avanços para a sociedade, boa parte das pessoas ainda não fazem valer o que está no papel. Nós ainda temos muitos embates judiciais na questão da interpretação do Código. Como ele é um código principiológico e uma norma de ordem pública, é para tudo e para todos, nós ainda temos alguma resistência através da questão da interpretação. Nós temos encarado aí uma forte resistência quanto às suas revolucionárias tendências e normatizações desse Código de Defesa do Consumidor. Com o Código nasceram também as entidades que cobram as empresas que descumprem a lei. Somente em agosto deste ano, o PROCON estadual registrou 2.926 atendimentos. Os serviços essenciais acumulam o maior número de reclamações. Na liderança, o setor de energia elétrica, seguida por água, esgoto e telefonia móvel. É difícil encontrar alguém que nunca tenha sido desrespeitado como consumidor. Eu tive um problema com uma energia, tempo da SEMAT ainda rede. Mas depois se resolveu, eles fizeram uma contraproposta e foi possível resolver. Serviço de operador de telefonia dá bastante, é o que mais revolta, assim, é telefonia. Concessionária de energia, água. Nós já avançamos bastante, já conscientizamos muitos consumidores da necessidade. Eu digo até que buscar aquilo que está na lei, que está no Código de Defesa do Consumidor, não é apenas um direito do consumidor, na verdade é um dever. A cada momento em que o consumidor é agredido nos seus direitos e nada faz para mudar esse estado de coisa, ele está indiretamente incentivando para que essas coisas continuem e que outras pessoas, que outros consumidores também sejam, assim como ele, lesados. Então, mais do que um direito, é uma obrigação do consumidor buscar os seus direitos. A lei proporcionou diversas conquistas para a sociedade, como proteção da vida e da saúde, educação para o consumo, liberdade de escolha, informação, proteção contra publicidade enganosa ou abusiva. O consumidor tem proteção contratual, indenização, acesso à justiça, facilidade de defesa dos direitos e qualidade dos serviços públicos. O Brasil ganhou muito com a edição dessa lei. É uma lei invejável no plano internacional. E aqui, só para ter ideia, nós não tínhamos a obrigatoriedade de que os produtos tinham que ter o prazo de validade. Com o CDC veio essa obrigação através do princípio aí do dever da informação e da saúde pública no caso das relações de consumo. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe inúmero avanço nas relações de consumos advindas do Brasil, bem como trazendo a sensação de justiça para os consumidores vulneráveis. E a TV.jus fica por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Espero você. Até lá!